quando traduzir a Bíblia era crime. Caros espectadores, bem-vindos a este episódio dedicado à história da Palavra de Deus. Imagine um período em que possuir ou traduzir a Bíblia para a língua do povo comum era considerado um ato de rebelião, punível com excomunhão, prisão ou até a morte. Durante séculos, as autoridades eclesiásticas controlavam o acesso às Escrituras, mantendo-as confinadas ao latim, acessível apenas ao clero. Hoje, exploramos essa era sombria, focando em figuras pioneiras como John Wycliffe, William Tyndale e Martinho Lutero, e o impacto da Reforma Protestante. Por que traduzir a Bíblia se tornou um crime? E qual o legado dessa luta pela verdade divina? O contexto da proibição. Na Idade Média, a Igreja Católica detinha o monopólio sobre a interpretação das Escrituras. A Vulgata Latina, tradução oficial de Jerônimo, era a única tradução autorizada. Qualquer esforço para verter a Bíblia para línguas vernáculas, o inglês, o alemão ou outras, era visto como uma ameaça ao controle doutrinário. As autoridades temiam que o povo comum, ao ler diretamente a palavra de Deus, questionasse práticas como a venda de indulgências ou a autoridade papal infalível. Assim, concílios e sínodos emitiram decretos rigorosos. Em 1408, o Sínodo de Oxford proibiu traduções para o inglês sem aprovação, sob pena de excomunhão. Traduzir não era apenas um risco intelectual, era um ato de desobediência perigosa. John Wycliffe, o precursor da tradução vernácula. No final do século XIV, na Inglaterra, surgiu John Wycliffe, um erudito de Oxford nascido por volta de 1330. Conhecido como a Estrela da Manhã da Reforma, Wycliffe era um teólogo respeitado que via a Bíblia como a regra infalível da verdade. Ele criticava veementemente as práticas antibíblicas da Igreja, como a acumulação de riquezas pelo clero e a ênfase em tradições humanas sobre as Escrituras. Movido por essa convicção, Wycliffe e seus colaboradores iniciaram, por volta de 1382, a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês médio, baseada na Vulgata Latina. Seus seguidores, os Lollardos, pregadores itinerantes treinados por ele, difundiam cópias manuscritas de forma clandestina, ensinando o povo diretamente das Escrituras. A reação foi feroz. Wycliffe foi acusado de heresia e, após sua morte em 1384, seus ossos foram exumados e queimados em 1428 como punição póstuma. Embora a sua obra inspirasse gerações, provando que a palavra de Deus não poderia ser silenciada, Wycliffe entendia que o conhecimento divino deve ser ensinado na língua que o povo melhor compreende, um princípio que ecoaria pela história. William Tyndale, o mártir da fidelidade às línguas originais. Mais de um século depois, no alvoreço do século XVI, William Tyndale, nascido por volta de 1494 na Inglaterra, elevou essa luta a um novo patamar. Erudito e clérigo, Tyndale foi o primeiro a traduzir o Novo Testamento diretamente do grego para o inglês, consultando também o hebraico para o Antigo Testamento, uma abordagem que priorizava a fidelidade ao texto original em vez de depender da Vulgata. Sua motivação era profunda. Quero fazer com que o garoto que maneja o arado conheça a Bíblia mais do que o Papa. Perseguido pelas leis eclesiásticas que vetavam traduções não autorizadas, Tyndale fugiu para o continente europeu. Em 1526, publicou seu Novo Testamento em Worms, na Alemanha, mas exemplares foram contrabandeados para a Inglaterra e muitos queimados publicamente. Traído por um suposto amigo, ele foi preso em 1535, julgado herege e executado na fogueira em outubro de 1336, aos 42 anos. Suas últimas palavras foram uma oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Ironia divina, poucas décadas depois, o rei Henrique VIII autorizaria Bíblias em inglês. O trabalho de Tyndale influenciou 80% da linguagem da Bíblia King James de 1611 e permanece um testemunho de amor inabalável pela palavra. Martinho Lutero e a Reforma Protestante, um impulso inacabado.
A chama da Reforma se espalhou para a Alemanha com Martinho Lutero, monge agostiniano nascido em 1383. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, denunciando abusos como a venda de indulgências e questionando a autoridade papal infalível. Esse ato catalisou a Reforma Protestante, um movimento que buscava retornar às raízes bíblicas, mas que, na visão de historiadores imparciais, representou apenas uma reforma parcial. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão em 1522, Novo Testamento, e 1534, completa, tornando-a acessível ao povo comum e influenciando a língua alemã moderna. No entanto, ele reteve doutrinas católicas como o infanto-batismo e a hierarquia eclesial, o que levou a divisões entre luteranos, calvinistas e anabatistas. A Reforma dividiu o cristianismo ocidental, dando origem ao protestantismo, termo cunhado em 1529, na Dieta de Speyer, onde príncipes protestaram contra decisões católicas. Apesar de avanços na disseminação das escrituras, o movimento não restaurou plenamente o cristianismo primitivo, perpetuando credos humanos e divisões. Por que a perseguição era tão severa? A raiz da perseguição residia no poder. A Igreja temia perder sua autoridade se o leigo interpretasse as Escrituras por si mesmo. Traduções incentivavam a leitura individual, expondo contradições entre a Bíblia e tradições humanas. Concílios como o de Trento, de 1563, reforçaram proibições, e tradutores enfrentavam inquisição, censura e martírio. No entanto, como profetizado em Isaías 40:8, a palavra do nosso Deus permanece para sempre, inabalável diante de fogueiras e decretos. O legado eterno. Graças ao sacrifício de Wycliffe, Tyndale, Lutero e incontáveis outros, a Bíblia hoje está disponível em mais de 3.000 línguas, alcançando bilhões. O que começou como manuscritos clandestinos evoluiu para impressões em massa com Gutenberg e versões digitais modernas. Essa jornada ilustra a providência divina. A palavra não pode ser contida. Conclusão. Em resumo, quando traduzir a Bíblia era crime, homens de fé ousaram desafiar o status quo pela glória de Deus. Wycliffe iniciou o caminho, Tyndale selou-o com sangue e Lutero o ampliou em escala continental. Reflita, valorizamos esse privilégio? Em um mundo de distrações, abrimos as Escrituras diariamente? Que essa história nos inspire a honrar a palavra como o tesouro supremo. Bônus extra. Resumo sobre Erasmo de Roterdã e sua tradução de 1 João 5:7. Erasmo de Roterdã, nascido Desidério Erasmo por volta de 1469 e falecido em 1536, foi um dos mais brilhantes eruditos da Europa renascentista, mestre no grego e no latim. Ele se dedicou a tornar a Bíblia acessível ao povo comum, comparando traduções como a Vulgata Latina com manuscritos gregos antigos do Novo Testamento. Erasmo criticava duramente os abusos da Igreja Católica, como o poder excessivo dos líderes, a vida luxuosa dos papas, a exploração via confissão, a adoração de santos, jejuns, peregrinações, venda de indulgências e o celibato clerical. Usando ironia em obras como O Elogio da Loucura, ele denunciava erros tanto da Igreja quanto dos reformadores protestantes, defendendo uma renovação interna da fé sem rupturas radicais. Em 1516, Erasmo publicou a primeira edição impressa do Novo Testamento em grego, acompanhada de notas críticas e de sua própria tradução latina revisada, que divergia da Vulgata oficial. Ele continuou revisando essa obra em edições subsequentes, enfatizando a fidelidade aos textos originais. Um ponto de grande controvérsia foi o versículo 1 João 5:7, conhecido como Comma Joanneum. Na Vulgata, esse trecho incluía palavras adicionadas para apoiar a doutrina da Trindade: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Mas Erasmo descobriu que elas não apareciam nos manuscritos gregos que consultou. Por isso, omitiu-as nas duas primeiras edições de seu Novo Testamento grego, 1516 e 1519.
o que gerou forte oposição da Igreja Católica, que via nisso um ataque à ortodoxia trinitária. Sob pressão intensa, incluindo ameaças de que sua obra seria substituída por outra edição, Erasmo relutantemente incluiu o Coma na terceira edição, 1522, mas com uma nota explicando que o adicionara com base em um manuscrito grego tardio e questionável fornecido por opositores. Ele argumentou que a inclusão não alterava o sentido geral da escritura, mas sua decisão inicial de omiti-lo destacou a importância da crítica textual bíblica. Essa edição grega de Erasmo, conhecida como Textus Receptus, tornou-se base para traduções influentes em línguas vernáculas, como a de Lutero, alemão, 1522, Tyndale, inglês, 1526, Brucioli, italiano, e Enzinas, espanhol. No contexto da Reforma Protestante, Erasmo era admirado por uns como precursor da Reforma, mas evitou alinhar-se totalmente com Lutero ou a Igreja, morrendo isolado em 1536. Seu legado transformou o estudo bíblico, promovendo o acesso direto às Escrituras e questionando tradições humanas, influenciando o cenário religioso europeu de forma duradoura. A controvérsia em torno de 1 João 5,7 ilustra seu compromisso com a precisão textual, expondo como acréscimos posteriores foram usados para defender doutrinas não bíblicas. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais episódios sobre a história bíblica. Ative o sino de notificações e comente abaixo qual tradutor mais o inspira.